Capítulo 632. Depois de um momento de silêncio, Amírios rapidamente controlou suas expressões. Ele disse em um tom dominador e profundo: "Conte-me os detalhes." Klein não escondeu muita verdade. Começou com a pergunta de Aston Rievelde, antes de mencionar o aviso da pessoa misteriosa do sonho, e como lhe foi dito para não fazer uma escolha que resistisse à tendência da época. Em seguida, falou sobre o telegrama repentino e, por fim, sobre a mutação de Cynthia. Ele detalhou a situação, a arrogância do secretário, como ele lidou com isso e as investigações gerais que se seguiram. A única informação que guardou para si foi que 4 de fevereiro foi o primeiro dia em que chegou à Ilha Orave, bem como os seus palpites subsequentes. Claro, também foi muito vago com questões relacionadas ao combate. Ele acreditava que o almirante Amírios era bastante compreensivo. Afinal, o que um Beyonder era bom ou quais habilidades únicas ele possuía eram um de seus maiores segredos. Se fossem expostos ou compreendidos por outros, daria aos outros a chance de montar uma emboscada, possibilitando que morressem nas mãos de um inimigo de uma sequência inferior. Abaixo dos Beyonders de alta sequência, muitos Beyonders podem ser muito poderosos ou muito fracos. Depois que Amírios ouviu o relato em silêncio, sua expressão não pareceu mudar no quarto escuro. No entanto, o fato de ele não ter interrompido o relato de Klein implicava algo. Após alguns segundos de silêncio, ele perguntou em voz profunda: "A pessoa misteriosa que se infiltrou no seu sonho enfatizou o destino de uma época, bem como a tendência dos tempos?" Sim, Klein já havia mudado de volta para a aparência de German Sparrow. Ele não entrou deliberadamente em detalhes de que a pessoa misteriosa nunca havia mencionado o plano exato de Aston Rievelde. Amírios ficou em silêncio novamente. "Você manteve minha aparência em seu sonho?" "Sim, este é o meu segredo", respondeu Klein sucintamente. Amírios assentiu indiscernivelmente enquanto andava por uma pequena área antes de olhar para German Sparrow. Não houve problemas com suas escolhas. Ao ouvir isso, Klein pareceu receber a reação definitiva e mais eficaz. Como resultado, uma grande parte da poção nele foi digerida. Em meio ao tom profundo e reverberante, Amírios virou o corpo para o lado e disse sem qualquer sinal de emoção: "Originalmente, eu não tinha planos de ter um contrato com o substituto e, em vez disso, queria informar a Cynthia que tinha os sintomas de perder o controle, impossibilitando-me de ter qualquer relação física com ela por 5 dias. No entanto, mais tarde mudei de ideia devido a certos motivos. Se não fosse pela restrição forçada do contrato temporário, mesmo que eu fosse capaz de resistir às tentações durante os tempos normais, talvez não tivesse sido capaz de resistir aos desejos ampliados na noite passada. É claro que, se Cynthia soubesse da restrição de 5 dias com antecedência, não teria tanta pressa em consumir o pó do colar de proliferação. Isso a teria impedido de sentir a árvore-mãe do desejo e acabar sofrendo uma mutação. Mas, como tal, a ação está do lado da seita do corpo celestial. Eles poderiam ter inventado uma desculpa para fazer Cynthia consumi-lo. Este assunto foi realmente direcionado a mim. O que a árvore-mãe do desejo realmente quer? Além disso, qual foi o motivo que levou o almirante Amírios a fazer uma mudança tão importante? Klein pareceu entender o cerne da questão enquanto olhava para o perfil lateral de Amírios. "Qual é o motivo?" Amírios disse com uma expressão inexpressiva: "Não há necessidade de você saber." Reticências. Pela primeira vez na vida, Klein odiou tal resposta. Depois de pensar um pouco, ele tirou o pingente rachado e deu a Amírios. "Este é o colar de proliferação que se originou da árvore-mãe do desejo." Amírios ergueu a mão para pegá-lo antes de olhar para baixo. "Você pode sair."
Vá para Beauty para receber sua recompensa. Você não está preocupado que eu saiba de algo que não deveria saber? Isso mesmo. A estratégia de Aston foi exposta e é conhecida pelos seus inimigos políticos. Quanto a Amirius, ele claramente não estava envolvido, portanto, não importa se eu entendi alguma coisa. Klein imaginou que haveria um contrato confidencial de longo prazo, mas para sua surpresa, ele poderia ir embora assim mesmo. Percebendo que Amirius não levantou outro assunto, apontou para ele e disse: roupas. Só então o almirante Amirius ergueu os olhos, tirando silenciosamente o traje formal composto por camisa e fraque. Klein originalmente desejava solicitar pagamento adicional devido aos perigos excessivos que iam além do escopo do acordo original. Mas depois de confirmar secretamente que o resultado de Cynthia foi por causa dele, ele abandonou a ideia enquanto se sentia culpado. Rapidamente tirou o confortável roupão de dormir, vestiu um fraque e, sob a orientação de Amirius, saltou pela janela e deixou secretamente a vila ajardinada enquanto os olhos dos guarda-costas estavam confusos. Amirius vestiu um roupão de dormir e apertou o colar da proliferação antes de caminhar até a janela. Ele ficou ali em silêncio enquanto encarava a lua carmesim e algumas estrelas na noite escura. Ficou ali sem expressão, nem mesmo mudando de postura por um longo período de tempo. Pá! Ele relaxou levemente o punho cerrado enquanto o chifre de rinoceronte em miniatura caía no chão na forma de pedaços quebrados, pedaço por pedaço, fragmento por fragmento. Reticências. No dia seguinte, ao meio-dia, Klein, que havia dormido profundamente a noite toda, saiu da pousada e pegou uma carruagem para o bar Limão Doce. Ele foi ao segundo andar para encontrar Beauty Brando. Acabou? Beauty perguntou com alívio e surpresa. Klein assentiu e disse: o almirante Amirius voltou. Onde está o resto do pagamento? Beauty revelou um sorriso inconciliável. Depois de dispensar seus guardas, ele foi pessoalmente até um cofre e tirou as 500 libras restantes e uma abotoadura azul. Este é o item místico criado a partir da bexiga Murloc que você forneceu, apresentou Beauty. Ele pode fornecer escamas ilusórias escondidas sob a pele, então você será tão difícil de capturar quanto um peixe. Também ajudará a resistir a um certo nível de dano para você. Com ele, você pode mergulhar até pelo menos 15 metros sem nenhum equipamento de proteção. Você pode se movimentar livremente na água por 10 minutos. Não tem quaisquer efeitos negativos graves. Isso apenas fará com que você se canse facilmente quando estiver em um local quente ou árido. Isso significa que esta abotoadura não deve ser usada com o broche do sol. Klein estendeu a mão para pegar o dinheiro e o item. Você não tem medo de que haja problemas? Beauty contou uma piada. Seu negócio está aqui, respondeu Klein calmamente. Seu significado era claro. Se houvesse algum problema, ele não temia que o responsável desaparecesse. O sorriso de Beauty congelou quando ele disse: não foi nomeado. Você pode dar um. Abotoadura Murloc. Klein não se incomodava em desperdiçar suas células cerebrais. Nome legal. Isso deixa uma grande impressão, disse Beauty com um sorriso forçado. Ele parou por um momento antes de dizer: aquele artesão disse que pode inscrever o ritual de invocação de uma criatura do mundo espiritual em materiais com espiritualidade. Poderá durar no máximo 1 ano e meio, mas será necessário fornecer informações detalhadas. De acordo com o nosso acordo, serei responsável por isso, então não há nada com que se preocupar. Tudo bem, faça uma gaita. Klein tirou papel e caneta do bolso e rabiscou o ritual para convocar sua mensageira. Mensageiro? Isso é bastante raro. É muito difícil para Beyonders que não estão no caminho da morte encontrar um adequado,
Beauty recebeu o pedaço de papel e o examinou casualmente. Se a mensageira for convocada acidentalmente durante o processo de produção, uma moeda de ouro tem que ser dada a ela. O que acontece se não for dada? As criaturas do mundo espiritual sempre têm algo estranho. Já vi algumas que amam música, bem como outras que ficam vagando por aí. O que acontece se você não der uma? Talvez Reinette Tinyker possa trazer-me as suas cabeças e as do artesão. Ela é uma criatura com um castelo no mundo espiritual. Ela pode até ser mais forte que eu. Bem, em situações em que não estou usando o cetro do deus do mar, Klein satirizou ao dizer em voz profunda: o terceiro item prometido pode ser deixado para o futuro. Tudo bem, Beauty não fez nenhuma objeção. Depois disso, ele perguntou por curiosidade: Sr. German, como você enganou o secretário Luan, o governador-geral Aston e a senhorita Cynthia, pessoas que o almirante Amirius mencionou especificamente? Reticências. Klein fez o possível para evitar que os músculos faciais se contraíssem. Segui as informações e pensei sobre elas com cuidado. Ele não forneceu uma descrição exata antes de se levantar e fazer uma reverência com o chapéu. É hora de me despedir. Foi um prazer trabalhar com você, respondeu Beauty com um sorriso. Depois de ver a figura de German Sparrow desaparecer atrás da porta, ele balançou a cabeça e riu, murmurando: este aventureiro poderoso e louco é, na verdade, um ator natural. Depois do almoço, seu subordinado lhe enviou os jornais do dia. Enquanto Beauty fumava um charuto, ele o folheou quando sua expressão congelou de repente. Ontem à noite, o novo governador-geral, Ben Conrad, deu um banquete. Novo governador-geral? Aston Rievelde foi destituído de seu cargo de governador-geral? Beauty pegou os outros conjuntos de jornais e encontrou a mesma informação. Com suas conexões em Orave, ele já deveria ter ouvido falar de notícias sobre a substituição do governador-geral. No entanto, a substituição foi extremamente repentina. A maioria das pessoas só tomou conhecimento da situação quando o novo governador-geral apareceu oficialmente. Depois de um tempo, um sócio que servia secretamente ao almirante Amirius entrou na sala. Vossa Excelência quer que você investigue as pessoas ao seu redor em busca de crentes da seita do corpo celestial e afunde todos eles no mar, o sócio transmitiu as instruções de Amirius. Tudo bem, Beauty perguntou curioso. O que exatamente aconteceu? A seita do corpo celestial sofreu um golpe terrível desde ontem. Sua Excelência sofreu ontem uma tentativa de assassinato por parte da seita do corpo celestial. Como resultado, a senhorita Cynthia morreu. O secretário Luan ficou ferido e o almirante perdeu muitos de seus guarda-costas, descreveu o sócio com simplicidade. Beauty ficou momentaneamente atordoado. Não são essas as pessoas com quem o almirante Amirius mencionou para ter cuidado ao agir na frente deles? Eu até enfatizei isso especialmente para German Sparrow. Agora, a senhorita Cynthia está morta, o secretário Luan está ferido e Aston Rievelde foi destituído de seu cargo de governador-geral. Os cantos da boca de Beauty se contraíram enquanto ele exibia uma expressão vazia. Reticências. Condado de Chester Leste, cidade de Stoen. Audrey ouviu silenciosamente as palavras de uma nobre mulher, ecoando-as de vez em quando enquanto ela proporcionava um ouvido para ouvir. No final, a nobre mulher elogiou-a sinceramente. Audrey, você é realmente um anjo. Me sinto muito mais confortável depois de conversar com você. Neste momento, Audrey viu a sacerdotisa da igreja da meia-noite entrar. Por isso, trocou gentilezas antes de se aproximar com um sorriso. Esta sacerdotisa parecia comum, já que ela apenas fornecia pregações de baixo nível, mas, na verdade,
Ela era uma membro secreto dos alquimistas da psicologia. Audrey, a fórmula da poção já está em minhas mãos. No entanto, você precisa contribuir o suficiente para obtê-la, sussurrou a sacerdotisa enquanto ninguém prestava atenção. Os olhos de Audrey se moveram levemente enquanto ela dizia: isso não seria um problema. No entanto, Senhora Smaine, você pode me dizer o nome? A sacerdotisa olhou em volta antes de dizer com uma voz reprimida: hipnotista. Ponto.